A gente vai passar por um momento de um sacramento. É algo muito especial. É algo que a gente não merecia. É algo dentre as inúmeras coisas que Deus não precisava fazer, mas Ele fez questão de fazer, porque Ele nos conhece. Ele fez questão de nos dar coisas palpáveis, sabendo o quanto a nossa fé é fraca. O quanto a gente deixa de acreditar naquilo que a gente não pega, naquilo que a gente não vê acontecendo. Pensando nisso, Ele separou para nós os sacramentos. Ele separou os elementos, a Santa Ceia. Ele separou o corpo dele para que a gente pudesse provar desse corpo. Para que a gente pudesse ser alimentado nesse momento literalmente do Espírito Santo. Porque aqui nós temos a presença do Espírito Santo real. E ele preparou para nós o batismo. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa acontecendo no culto agora. Mas eu queria que a igreja inteira estivesse aqui, nesse momento conosco. Porque esse é um momento singular para a história da nossa igreja. Porque às vezes a gente se acostuma em batizar um atrás do outro, em receber muitos membros. Mas a gente não pode esquecer que Deus seleciona individualmente cada um de nós. E que todos os dias na história da igreja Ebenezer já estão escritos, determinados. Inclusive esse dia. Esse é um dia singular no meio de todos os outros dias singulares, em que a gente vai batizar e marcar a vida daqueles que a gente vai batizar, a entrada daqueles que vão batizar na nossa igreja, na igreja visível. E habilitar eles para que eles possam aproveitar dessa graça de Deus no nosso meio. Eu não vou ter tempo suficiente para a gente falar sobre o batismo do início ao fim, mas eu queria que a gente aprendesse algumas breves coisas. E eu queria começar com uma pergunta normalmente muito difícil e que a gente recebe e às vezes a gente não consegue responder de imediato, que é: por que a gente batiza criança? Lá em Marcos, capítulo 16, verso 16, que é um versículo clássico que usam como oposição ao batismo das crianças, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui a gente tem Jesus comissionando os seus discípulos para a evangelização. A gente tem um mandato de Deus falando: agora vocês vão e propagam tudo isso que vocês viram. Essa história de redenção. Eu sendo morto, crucificado, ressurreto por amor de vocês. Essa mensagem é de vocês. Vão, preguem. Basicamente, essa é a mensagem que Cristo está dando. E Ele fala: quando vocês pregarem, quem crer e for batizado será salvo, ou seja, vai aproveitar tudo isso que eu acabei de fazer. Todo esse amor derramado por mim, aquele que for batizado e crer, ele vai aproveitar. Mas quem, porém, não crer, será condenado. E aí aqui a gente entra em um problema que é: criança crê? Criança acredita? Criança tem consciência? Criança consegue acreditar em algo? Não. A gente está batizando aqui, eu acredito que, com exceção do Vicente, todos têm menos de um ano. Todos estão com menos, o Daniel com, os dois com 5 meses, o Daniel, o Lucas com 5 meses e o Vicente está com 1 ano e 2. Eu tenho certeza que o Vicente, ele não faz ideia do que está acontecendo aqui hoje. Eu tenho certeza que o Vicente hoje ele não crê, ele não acredita. Só que se a gente pensar nisso, então, já que nenhuma criança crê, nenhuma criança tem fé, todas as crianças então estão condenadas? Será que todas as crianças, por não terem habilidade, não terem consciência e não conseguirem acreditar, elas então estão condenadas? Faz sentido a gente pensar num Deus que condenaria todas as crianças que, porventura, morressem antes de poderem ter consciência? Meus irmãos, a leitura natural desse versículo é: Cristo está falando para os discípulos, Ele está falando para aqueles primeiros que sairiam pregando o Evangelho. Para quem que esses discípulos pregariam? Para adulto. Para quem que eles explicariam tudo aquilo que acabou de acontecer? Para os adultos. Nós estamos falando de Cristo, falando da primeira geração de crente. Nós não estamos falando de uma pregação para crianças se converterem. E aí, quando a gente olha, e os filhos dos crentes, como é que eles ficam? A gente não vai poder olhar para esse versículo, porque esse versículo é o próprio Cristo falando para os primeiros discípulos, para os seus discípulos, para aqueles que iam propagar toda a notícia. Para a gente entender o batismo, a gente precisa olhar o que aconteceu daqui para frente. Os filhos daqueles que se converteram. Para isso, eu queria que a gente lesse Atos 2, verso 39, diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aqui a gente tem Pedro, logo depois na sequência do Pentecostes, onde os 3.000 batizados perguntam, tá, eu achei tudo isso maravilhoso, Pedro, mas eu preciso saber o que a gente precisa fazer para ser salvo. E aqui Pedro relembra que essa é uma promessa não só para ele. Para quem que é essa promessa? Para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Do Antigo para o Novo Testamento, a gente tem 3 coisas que mudaram, mas não mudaram. 3 métodos que se transformaram. O sábado, que passa a ser o domingo. A Páscoa, que a gente não comemora mais Páscoa, mas assim, celebra a ceia do Senhor, que a gente poderia celebrar muito bem todos os domingos, mas a gente escolhe fazer uma vez por mês. E a circuncisão se torna o batismo. Porque a circuncisão era a marca do seu povo. Deus chama um povo, Deus chama Abraão, e não é por acaso que hoje a gente se refere a Abraão como pai da fé. Sempre que a gente fala da nossa igreja, a gente fala da nossa família na fé. E a gente tem inúmeras passagens que a gente não vai ter tempo para explorar no Antigo Testamento, em que Deus está falando que a descendência de Abraão, ele está usando a palavra descendência. Então eu não tenho dúvidas que o batismo é uma ordenança para a igreja. Eu não tenho dúvidas que o batismo é a marca da igreja, é a marca da Ebenezer, entrando na vida do Lucas, do Daniel e do Vicente hoje. Para que daqui para frente, todos nós, e é por isso que eu pedi que toda a igreja estivesse conosco nesse momento, para mostrar que nós estamos nessa batalha, junto com o Vicente, com o Daniel e com o Lucas. Que eles têm um povo por eles, como um corpo, junto, ajustado, para não deixar eles caírem. E porque se o batismo é a marca da entrada na igreja visível, que é por onde a gente conhece a Deus, por onde a gente comunga, por onde a gente está num povo, significa que agora o Vicente, o Daniel e o Lucas, eles fazem parte, eles são a igreja presbiteriana Ebenezer. Não significa que eles vão ser quando eles tiverem consciência e fizerem a profissão de fé. Significa que hoje eles são, porque do contrário, se a gente fosse batizar eles só quando eles têm consciência, eles não são parte da igreja ainda. E aí por que a gente faz culto infantil? Por que a gente trata as nossas crianças como crentes? A gente ensina tudo para eles do melhor. Às vezes a gente não ora, mas o nosso filho a gente quer que ora todas as noites. É porque Deus tem algo especial para nós. E às vezes a gente tenta pegar o sacramento, que ele é algo muito maior, porque ele vem de Deus, e a gente tenta colocar na nossa caixinha. A gente tenta entender. Hoje o que a gente vai fazer é marcar a entrada do Vicente, do Daniel e do Lucas na história da Ebenezer, na história da Igreja Visível. E eles passam a ser Igreja Presbiteriana Ebenezer. A Igreja Presbiteriana Ebenezer não é esse templo, não são essas cadeiras, não é essa estrutura, não é esse púlpito. A Igreja Presbiteriana Ebenezer é o Vicente, é o Daniel, é o Lucas, sou eu, é o pastor e todos vocês que estão sentados, uns responsáveis pelos outros. Porque todos nós aqui, um dia, já fomos batizados, fizemos as nossas públicas profissões de fé e estamos ligados como um corpo. O amor que você sente pelo seu filho, pelo seu cônjuge hoje, não chega perto do que você vai sentir pelo seu irmão quando a gente estiver com Deus, quando a gente estiver na nossa plenitude. O dia em que a gente mais sente alegria na vida, que normalmente é o nascimento dos nossos filhos, não chega perto do que nós vamos sentir quando a gente estiver pleno com Deus. Aí sim, a sensação de não faltar nada. Às vezes a gente acha que sabe essa sensação, que tem essa sensação de não faltar nada. A gente não faz ideia do que é a sensação de não faltar nada. Hoje a gente marca a vida dessas 3 crianças e a gente não batiza bebê, a gente batiza filho de crente. A gente não batiza criança, a gente batiza filho de crente. Porque essa é a promessa de Deus para o seu povo.